Podcraft, Didática e Educação, a porta de entrada e o porto seguro do mundo novo, com Rosilene Poffo. Quem nos conhece sabe que o Podcraft, mais propriamente o canal Craft, nasceram do nosso propósito de valorizar o artesão, de colocá-lo e mantê-lo na linha de frente da nossa economia, da nossa educação. Sabe que nós nos dedicamos por muitos anos a divulgar o artesão e o artesanato, mas sem podermos exaltar o seu ofício e a educação, a formação que levam a ele. E nós realmente desconhecemos outra forma de enxergar e valorizar o que quer que seja, se não for pela educação. Por meio dela, podemos chegar ao conhecimento, e o conhecimento é poder. Nada nem ninguém pode tirá-lo de nós. Mas nós também sabemos que para aprendermos, para nos educarmos, é preciso a didática adequada, ainda mais em tempos tão surpreendentes e desafiadores, não é mesmo? Quer saber mais sobre isso? Então vem com a gente, porque hoje o papo promete. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Didática e Educação, a porta de entrada e o porto seguro do mundo novo, com Rosilene Poffo. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma da sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informações a você da melhor forma. Dessa vez, nós conseguimos uma entrevista na íntegra e a Beth vai conduzi-la. Então, só para contextualizar, eu queria lembrá-los de que nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato. Depois nós abrimos espaço para o Em Quarentena, Desafio do Artesão, aqui mesmo pelo Podcraft. E agora estamos absolutamente envolvidas com o EAD Craft, uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguir no nosso propósito, que é valorizar o artesão e o artista brasileiros. Além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira. Mas, mais uma vez, o que trazemos é uma entrevista diferente. A Beth vai conversar com uma mestra incrível que está conosco no EAD Craft e está preparando um conteúdo exclusivo para o artesão que busca excelência. Então vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta! Oi, Faiga! Oi, meus podcrafters queridos! Que delícia estar mais uma vez aqui com vocês! Em seu curso Competências Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudança, oferecido pela PUC do Rio Grande do Sul, Leandro Carnal é categórico ao afirmar que, abre aspas, quanto mais o indivíduo investir em educação, mais ele conseguirá se adaptar ao mercado em mutação, fecha aspas. E ainda que, abre aspas, a única atitude produtiva é uma ação otimista e estratégica. Só o que muda uma realidade é a ação, fecha aspas. Unindo as pontas dessas verdades com a nossa realidade de artesã, temos um horizonte bem claro e nítido. O sinônimo desse mundo novo é a educação contínua e necessária. É ela, essa ação da educação, quem nos conduzirá com argumentos e estratégias rumo ao desconhecido. Somente quem estiver em permanente aprendizagem seguirá em segurança nesse mar de incertezas que nos parece. Precisamos aprender tantas coisas: estratégias, planejamento, metodologia de trabalho, didática para a transmissão correta do conhecimento, rever nossa generosidade de transmitir o saber e a humildade para aceitarmos a verdade socrática. Abre aspas. Eu sei que nada sei, fecha aspas. E que sempre temos o que aprender. E assim entender que nesse novo mundo, o velho e bom artesanato, para sobreviver, vai precisar se reinventar na formatação de transferência de conteúdo. Se há 100 anos se aprendia ponto cruz nas rodas de conversas entre tias e avós, ou nas salas de aula das moçoulas casadoras, no século XXI a aprendizagem é por meio da internet, de forma digital e interativa que os pontos são bordados. A cada dia uma nova tecnologia se instala em nossas máquinas e atualizam nossos softwares, tudo para garantir o deslizar da agulha
pelo tecido etamine ou no nobre linho, tal qual era há séculos. Crentes e firmes nesse propósito, lutando contra leões, paradigmas e preconceitos, seguimos com a nossa missão e com o objetivo de levar educação e conhecimento ao artesão. Agimos porque sabemos que nesse movimento fazemos história. E hoje o Podcraft tem a honra de trazer uma professora, pedagoga e psicopedagoga para convidar você, artesão, a entrar nessa nova era com a gente. Por um acaso, essa amada e querida é também minha comadre e amiga há mais de 40 anos. Muito bem-vinda, Rosilene Poffo! Bom dia a todos, obrigada por estar aqui participando dessa entrevista junto com todos que vão estar ouvindo. Rose, óbvio que eu sei da tua história, né? Tem 40 anos, mas conta pra gente, mas eu acho que tem alguns detalhes que nem eu mesmo sei. Conta para os nossos artesãos ouvintes um pouco sobre a sua formação. Como você chegou à pedagogia e à psicopedagogia? Então, eu sou da época do curso de magistério, antigo. Quando a gente fazia magistério, automaticamente se fazia pedagogia ou alguma coisa ligada à área da educação. E aí, por insistência até do meu pai, fui para pedagogia. Me formei de pedagogia na parte administrativa, depois fiz complementação de supervisão escolar e orientação escolar. Fiquei alguns anos parada na educação, na parte de estudo, mas sempre trabalhando. Sempre dando aula, né, para criança, para... Comecei dando aula para o agora chamado Fundamental 1 e Educação Infantil. Depois dei aula para o curso de magistério. Antes de ser diretora de escola, também fui, mas aí eu resolvi fazer a psicopedagogia. Exatamente porque eu tinha muita curiosidade em saber como trabalhar com as crianças que tinham dificuldades em sala de aula. E aí fiz a pós-graduação de psicopedagogia, já me formei há 22 anos em psicopedagogia. Estou no ramo da educação há 38 anos. Nossa Senhora! Tempo pra caramba! 38 anos dando aula. Depois, quando eu fui diretora, adorei. Foi uma experiência maravilhosa ter uma equipe e compartilhar. Eu acho que essa foi a maior aprendizagem de trabalhar em equipe. Porque em sala de aula, você tem a equipe dos professores, mas na sua sala você quem manda, né? E como diretora, eu tinha uma equipe onde eu tinha que estar um pouco na sala de aula de cada um para poder trabalhar e a escola poder andar bem. Então foi esse. E agora estou com o ramo de psicopedagogia na clínica, trabalho individual, mas trabalho com as crianças e com os pais. Então a gente percebe onde está a dificuldade de cada um de falar alguma coisa, esse feeling da percepção que eu acredito que a gente vai trabalhar muito juntos, porque cada artesão, cada ser humano tem um jeito de ser e a gente vai ter que estar moldando. Mas isso. Dentro nessa longa experiência que você tem com professores, o treinamento do professor para a sala de aula sempre foi muito importante, né? A didática do professor. Então, e ela é uma coisa que ela não é parada, né? Ela é mutante, a didática. Ela varia sempre de professor para professor, de aluno para aluno. Porque cada um tem um jeito, um perfil. Então é esse perfil que a gente tem que trabalhar. Tem professor que é mais objetivo, mais direto, e o aluno precisa disso mais detalhado para poder entender. Então o professor vai ter que se adaptar a isso. E tem outros que você, ao explicar alguma coisa muito detalhada, para ele fica até cansativo, porque ele tem um raciocínio muito mais rápido. Então, você tem que fazer o meio termo para todos. É por isso que é tão relevante para o ensino e qualquer tipo de ensino, a didática, ou seja, a didática... Explica para a gente, para quem nunca ouviu falar a palavra didática, né? Às vezes a gente... Ou então, às vezes a gente escuta falar, mas ao certo não sabe o que é a didática, para que ela serve? A didática serve para você se adaptar ao jeito de trabalhar. Então, por exemplo, primeira vez que estou trabalhando com artesão.
Então, acredito que o trabalho do artesão, não acredito, tenho certeza, é hiper mega importante. Porque tudo que nós fazemos, a maioria das coisas que nós temos é feito por artesãos. Só que na hora de ensinar, ele vai ter que ter um jeito especial. Talvez para ele aquilo seja muito fácil. Então ele vai ter que ter a didática, ele vai ter que ter a capacidade de perceber que alguns alunos necessitam daquilo de uma forma mais tranquila. Porque para nós é muito simples, é como eu explicar na lousa 2 mais 2, 4, para mim é óbvio. Mas a criança que está aprendendo tem que ter calma, tem que mostrar, tem que pegar para poder saber. E o artesão vai ter que ter isso, a didática é como lidar melhor com as pessoas que você está ensinando. Não necessariamente precisam ser professores nem alunos. Você está num grupo discutindo qualquer assunto, você tem que ter uma didática, você tem que ter... É uma forma, é um método, vamos dizer, um caminho a ser seguido. A ser seguido para você levar aquela conversa de uma forma mais tranquila. A gente poderia dizer assim, por exemplo, você tem uma estrada para percorrer para o ensino, seja ele qual for que você vai aprender no final. Então, com cada um você vai usar um meio de transporte. Um vai de bicicleta, o outro vai de carrinho, o outro vai a pé, o outro vai de skate, e cada um vai se adaptando àquilo que melhor lhe convém. E aí a didática poderia ser esses meiozinhos de transporte. Exatamente. E o professor, eu acredito que o artesão tem que ter um curso, mesmo porque você mesma me disse que já está aprovado como uma profissão. Sim. Então tem que lutar por ser cada vez melhor. É como o professor. O professor de sala de aula, de faculdade, qualquer lugar, ele vai fazendo cursos para se aperfeiçoar porque os tempos vão mudando. Por exemplo, agora, o professor não está mais usando a lousa, né? Ele está usando a forma digital durante essa pandemia. E acredito que aprenderam muito com isso e muitas coisas ficaram mais fáceis. Então, daqui para frente, quando voltarem em sala de aula, vão continuar usando o computador e o que eles estão trabalhando, porque se tornou algo mais simples. Sim. Só colocando que a Rose se refere é sobre a regulamentação da lei dos professores dos artesãos, que a lei foi promulgada em 2016 e regulamentada em 2018, ou seja, hoje finalmente, né, vamos comentar que é uma coisa que é muito absurdo a gente ter que ter chegado até os anos 2000 para no Brasil se reconhecer a profissão de artesão. Até então não era reconhecido. Ser artesão não era profissão. Desde 2016 é profissão e desde 2018 se tem uma regulamentação, ou seja, se dita regras para quem pode ser ou não artesão. Existe um regulamento para isso. O que não existe ainda são cursos capacitatórios para se ser artesão. Então não existe dentro de grade nenhuma escolar isso em nenhum lugar do país, tá? Não existe uma ETEC, não existe uma escola pública, uma escola particular, nada que regulamente e que capacite a pessoa, o jovem a ser artesão. A pessoa vai ser artesão porque aprendeu com a mãe, com a família, Tem habilidade. Tem habilidade, mas não porque foi aprendido. Mas o artesanato nativo é assim e é assim que tem que ser. Maravilha, eu também concordo. A técnica artesanal se pode passar de pai para filho, de uma forma mais familiar. Mas o profissional artesão precisa de uma série de outras linhas de atuação que ele precisa aprender. Por exemplo, ele precisa aprender a administrar o seu negócio, ele precisa aprender a ensinar quando é o caso, por exemplo, de ser professor, ele precisa saber qual a metodologia administrativa do negócio, economia, marketing, como ele se divulga. Então, ou seja, existe até mesmo química. Por exemplo, você lida com tinta, você lida com vários materiais. A indústria química é intrinsecamente ligada ao artesanato. Você precisa ter uma noção do que você pode ou não usar, quais são as prevenções que você tem que ter, material de cuidado para não se machucar, enfim. Existe uma série de coisas que
podem melhorar a condição de trabalho desse profissional artesão. Então, por isso que é tão importante, tão relevante a gente voltar a falar sobre isso aqui e abrir essa janela aqui na Conversa com a Rose. Mesmo porque quem aprendeu com os pais, com os avós, que o artesanato vem disso, era um outro pensamento, era uma outra venda, que hoje isso está mais modernizado, mais atual. Antigamente se vendia artesanato na rua. Hoje já tem lojas dentro de shoppings que vendem o artesanato. Então tudo isso é de uma forma diferente. Aprender a fazer o ponto cruz, por exemplo, você pode ensinar online, presencial, aprender com alguém. De olhar, às vezes as pessoas já conseguem aprender. Mas para você passar isso para alguém, ensinar isso para alguém, você tem que se atualizar. E sempre estar procurando atualizações em vários cursos, já que não existe um curso de ensino médio ou de um curso superior para artesão, vão ter que procurar cursos online e acredito que nesse momento só online que a gente vai conseguir estar vendo. Mas precisa dessa atualização para tudo que eles vão estar fazendo. Quando a gente pensa em professor versus aluno, pensamos na via de mão única, onde o professor passa o seu conhecimento para o aluno. No entanto, o bom professor sabe captar a personalidade do aluno e traçar uma estratégia de ensino mais adequada para ele. Como que isso se dá? Como que acontece essa percepção? Na verdade, eu não diria que seja de mão única. Eu vou passar o meu conhecimento, mas os alunos vão me passar muito mais. Né? Eu vou ter 10, 20, 30, e esses alunos vão me passar um conhecimento que eu não tenho, eu desconheço. Mesmo porque nunca trabalhei com artesanato, já disse isso. Mas você percebe a dificuldade de um aluno de estar entendendo o que você está falando. Então, você tem que mudar a sua estratégia. Aí já entra a sua estratégia de aula. Então, se desse jeito que eu estou explicando, um dos alunos não estão aprendendo, eu tenho que mudar a estratégia para ele poder entender. E é exatamente isso que eu tenho que passar, porque quando eles forem dar aula para alguém, que eu acho que esse é o caminho, porque primeiro que todos estão procurando alguma coisa que você tem habilidade para você estar ganhando um dinheiro nessa época. Muitas pessoas perderam emprego. Então você vai ter que ensinar alguém a fazer isso para poder continuar o artesanato. Essa pessoa vai ter que ensinar, vai perceber. Esse aluno não está entendendo o que eu estou falando. Então eu vou mudar a minha metodologia de aula para que ele entenda e possa fazer. Algumas vezes vai ter que ser individual, porque por isso fiz a psicopedagogia. Aquele determinado aluno precisa de uma atenção maior. Então, em alguns momentos, você vai estar focado em um único aluno. Em muitos momentos, o artesanato se confunde. A gente, dentro do mercado, a gente costuma dizer que você tem gente que faz artesanato por hobby, por profissional, para ganhar dinheiro, e como terapia. Né? Então, assim, a gente, talvez dentro dessa, o professor ele entra muito, né, para entender o aluno dele com essa terapia, né? Acho que é daí que a gente consegue. Tanto que tem a faculdade, a pós-graduação de arte e terapia. Sim. Né? Porque pessoas precisam disso, precisam se ocupar, precisa do tempo preenchido. E mesmo para isso precisa ter um método de ensino. A gente vai ter um curso e vai ter em breve com uma professora do Mato Grosso do Sul, falando justamente sobre arte-terapia e a criatividade, como que você consegue, e da importância disso. Aliás, a Lara teve a entrevista do podcast dela da semana passada, a gente falando sobre isso. E até as pessoas com mais idade precisam movimentar o cérebro. Então, os médicos indicam um curso de idiomas, jogos. Tem pessoas que não gostam disso. E inclusive dessa forma os próprios professores de artesanato podem começar a entender melhor os nichos de atuação deles, né? Então, por exemplo, como você falou, por exemplo, os idosos, de repente montar grupos de aula aonde sejam destinados mais
para o mais 50, ou grupos de aula que vai para o pessoal do profissionalização. E aí ele vai entendendo, dentro desses grupos, como ele pode atuar melhor a aula dele. Com e certeza. Não padronizar. Porque as pessoas que estão com o início de Alzheimer, por exemplo, precisam desenvolver, mexer muito com o cérebro. E eu acho que o artesanato é uma das coisas que mexe muito, por exemplo. E é prazeroso, né? Eu não tenho habilidade para isso, mas tenho certeza que mexe muito, porque você tem que prestar muita atenção. Você não pode desviar a sua atenção. Sim, sim. Ele atua diretamente no cognitivo, nos neurôniozinhos, ligando coisinha com coisinha, principalmente tudo que é novo que se aprende. Ele vai lá, um neurôniozinho se liga com o outro e cria mais um neurôniozinho, e é isso que vai fazer com que não previna o Alzheimer, mas que pelo menos ele faz retarde, né? Agora me conta uma coisa, existe uma metodologia para essa percepção e atuação do professor? Sobre todos esses focos? Isso, sim. Ele vai perceber. Vai estar dando aula para um jovem super atualizado, super ligado com a internet, e aí esse jovem vai tirar de letra. Na hora que você está explicando, que você está ensinando ponto, aquela senhora que está na mesma sala, que não tem a mesma habilidade, eu não tenho habilidade com o computador, então eu vou demorar um pouco mais para entrar, talvez, eu vou perder algumas coisas porque eu vou apertar um botão. Então você tem que ter a percepção de ser mais atenciosa. E não, a senhora se atrasou, paciência, não pode, né? Ela se atrasou porque ela se confundiu nos botões. E isso é normal. Todos estamos aprendendo a mexer com o computador. A internet ainda é uma coisa nova para as pessoas de idade. E não acredito que só exista artesão idoso. Não, pelo contrário, tem muitos jovens. Esses jovens tiram com mais facilidade. Mas não quer dizer que eles entendam com mais facilidade o que você está falando. Sim, porque a determinada técnica, existem termos próprios. Né? E assim, devagar, mostrar novamente, não entendeu? Vamos repetir. Por isso você tem assim, eu acredito que em 10 aulas eu cumpra meu objetivo. Meu objetivo é ensinar o ponto cruz. 10 aulas consigo fazer isso bem. Às vezes não. Às vezes você tem uma sala onde tem alunos que não estão entendendo, não estão conseguindo fazer. Então de 10 vai para 12. E em outros momentos você vai ter uma sala que vai estar todo mundo super bem, que todo mundo entenda muito rápido. Em 8 aulas você terminou. Né? Então a previsão já está dizendo, é mais ou menos isso. E aí é importante de você pensar em um planejamento de aula a cada aula, né? A cada objetivo que você tenha, tem que ter um planejamento. Eu tenho o objetivo de ensinar a bordar um tapete. Então, eu tenho que planejar, ver o que eu quero, como eu vou fazer, o que eu vou usar, tipo de material, duração. Eu não posso fazer uma aula que vai dar 3 horas... se eu tenho 1h30 só. Então eu tenho que olhar tudo isso. É como eu disse, é muito simples eu fazer, mas não é tão simples o outro entender. O outro entender, não é automático, né? Então você tem que ir devagar para conhecendo a sua sala, e aí você vai sempre no final do seu planejamento ver se você cumpriu o seu objetivo. Isso é o mais importante. Entendi. Agora me conta uma coisa, de modo geral, você acredita ser o novo normal como você acredita ser o novo normal quanto ao ensino no Brasil e no artesanato? Então, esse novo normal é muito novo, né? É muito novo. Então, nós estamos há 5 meses com essa pandemia e todo mundo está aprendendo a fazer as coisas online. Acredito que isso volte ao normal, não normal como era. Eu não acredito que o toque seja tão rápido, mas o olho a olho vai ser, né? É disso que eu acho que precisa um pouco. É legal você ensinar online, você não precisa se locomover, nem o outro, mas quando puder ter aulas presenciais, o olho a olho é muito bom.
né? A forma que você se aproxima. Então, tudo isso a gente vai estar aprendendo na didática. Quando o aluno não está aprendendo, tanto online quanto presencial, como você tem que abordar esta pessoa? Como você vai mostrar para ele que o que ele está fazendo está errado? Não adianta você fazer como os professores de 1900 e bolinha, cara, errou, não pode, né? Você vai estar desestimulando, então você tem que trabalhar sempre com estímulo positivo. Olha, é quase isso. Não precisa falar que errou. Se é quase isso, é porque não é isso. Né? Então, são algumas palavras-chave que você utiliza. Que vai melhorar a percepção do aluno e não desestimular. Eu digo isso por mim mesma. Eu, por exemplo, fui fazer uma vez patchwork porque eu queria... na verdade, eu queria saber termos e alguns truques para ensinar. Como eu escrevia, fazia texto e tal, eu não entendi o que a professora falava às vezes. Eu falei, deixa eu fazer para ver se eu entendo melhor fazendo, para poder explicar melhor. E aí fui fazer aula. Aí eu fiz acho que umas 6, 7 aulas, 8, não fui mais que isso. A mulher começou, a professora é uma graça, uma fofa, mas ela me mandava desfazer tudo que eu estava fazendo. E eu olhava para a cara dela, e assim, o meu objetivo não era ser uma artesã de patchwork, né? Eu só queria saber os termos. Então, aquele desfazer, ela me mandou desfazer um negócio lá umas 4, 5 vezes. E eu olhava pra cara dela e falei, mas eu não quero isso. Não era isso que eu queria. Mas se você quisesse, estava te desestimulando. Então, me desestimulou, parede. Então, às vezes, é isso aqui, porque assim, eu falei assim, tá bom, já entendi tudo que eu precisava. O que eu precisava eu já entendi, eu não preciso continuar. Porque tá ficando chato. Ficou chato. E eu falei, não quero. Então, às vezes, o professor tem esse feeling de entender que nem todo mundo tá lá para fazer o avesso perfeito do ponto cruz. Não me interessa se o avesso é perfeito. Eu quero que a frente fique perfeita e que eu seja feliz fazendo aquilo. Exatamente. E quando você faz correto, também tem que ter o elogio. Dos dois lados, porque você faz e o professor não te elogia ou não faz um comentário legal. E aí você fala, porra, né? Mesma coisa que o serviço, é mais que a sua obrigação, tá? Mas foi legal, eu fiz perfeito, então eu preciso da minha recompensa. Principalmente, eu acho que esse feeling todo, a gente tá falando, professor que vai lidar com o idoso, ou lidar com terapia, ou lidar com o hobby, eu acho que a pessoa entender que às vezes a pessoa não tá lá só para fazer perfeito ou fazer correto, e ela tá lá muito mais para esparecer a cabeça, e para ter coisas positivas, porque negativas ela já tem bastante. Então é muito interessante isso. E como que ele pode atuar efetivamente na melhora do ensinar do professor de artesanato? Em tudo. A metodologia. A metodologia usa em tudo. Porque você vai criar métodos até que eu não sei, né? Você vai criar o seu jeito de estar ensinando. Então, você vai aprender vários métodos e vai selecionar o que mais está te favorecendo naquele momento. Então, o professor tem que ter essa percepção para saber qual método usar com aquela Agora, uma dúvida. A gente sabe que existem conceitos que não podem ser alterados na didática, na metodologia, enfim. Mas qual a adaptação que não pode faltar quanto à metodologia de ensino quando aplicado ao artesão? Existe alguma? Por quê? Então, não existe uma metodologia fixa. Né? Existem vários métodos. Exatamente. E você pode pegar um pouco de cada. Por exemplo, na psicopedagogia, eu trabalho de uma forma lúdica e algumas vezes tem que ser dirigida. Eu não posso deixar o lúdico livre. Se eu deixar o lúdico livre, eu não vou alcançar o meu objetivo. Então, eu vou adaptá-lo. Então, sempre fazendo adaptações. Você pode criar um método novo. Não é que você está criando um método novo. Você pegou um pouco de cada e fez daquele pouquinho de cada o seu método de trabalho. Entendi. Tá? Muitos professores acreditam que não é necessária essa atenção às aulas, por preconceito, teimosia ou mesmo sendo um pouco crítica, arrogância, mas sabemos que para tudo, principalmente para o ensino, é preciso uma metodologia didática da prática do ensinar. Como o seu curso pode atuar diretamente na melhoria do ensino das técnicas artesanais? Primeiro, assim, eu não vou ajudá-los a fazer artesanato.
porque eu desconheço essa arte. Uhum. Então, talvez eu aprenda aí a mão De via dupla, porque eu vou estar aprendendo com eles. Mas, por exemplo, tem pessoas do artesanato, da medicina, de qualquer área, que é extremamente arrogante. Eu sei, eu sou o melhor. Não. Nós somos bons e sempre podemos melhorar mais. Quando você chegar no seu topo, você não tem mais objetivo. Então, pode parar porque acabou. Você não vai mais crescer? Sempre está crescendo. E você sempre vai encontrar outro que de alguma forma, ou como que se fala? Quando variedade de artesanato, sabe mais do que você. Você entende bem de bordado, o outro entende bem de tapeçaria, o outro de pintura. Então, você não é o top de linha, você não é a última bolacha do pacote. Sempre tem pessoas que sabem tanto quanto ou um pouco mais. E mesmo assim, mesmo que você chegou no ápice, você é o melhor artesão daquele segmento, legal, bacana. Mas sempre vai existir um novo elemento, um novo material, um novo instrumento, uma nova invenção que pode fazer com que você se cresça ainda mais. E a indústria de tintas, por exemplo, ela não cansa de lançar novos produtos, novos componentes para você, novos instrumentos para facilitar o seu trabalho. Então, cada vez mais você vai aprimorando a sua técnica e se especializando. Por isso, cada vez precisa de mais atualizações. Não adianta você ser bom e parou no tempo. E você sabe que também, que nem, por exemplo, eu estava pensando nisso ontem. Tem uma tal de uma joaninha, que um artesão lá do sul, o Fábio, ele criou essa joaninha. Olha, eu conheço a joaninha, deve fazer uns 15 anos. Por aí. E aí eu olho as pinturas de pano de prato, continua a mesma joaninha. Aí eu falo assim, a pessoa pinta super bem, tá super fofa a joaninha, é linda. Mas, né, vamos variar. Então, eu acho que a educação, a gente precisaria também entender na variedade de... fugiu a palavra, de repertório, sabe, das pessoas entenderem e ampliar as referências, ampliar os repertórios, se informarem mais. E, por exemplo, não existe a pessoa, por mais que ela pinte super bem ou faça super bem, que não precise de repertório. E o repertório pode estar em qualquer lugar, no museu, mas, por exemplo, se você vai começar a ensinar alguém, você não vai começar ensinando por uma coisa mais difícil. Então, talvez você comece com a formiguinha e depois você vai para a joaninha. E o professor o aluno, nesse momento, vai ter que perceber que quando ele for professor, ele tem que ter essa visão. Eu sei fazer muito bem a borboleta multicolorida, mas o cara está começando agora. Vamos usar 2 cores para ele se adaptar, saber a mistura, combinações, e aí vai aumentando o grau de dificuldade. Para o professor não existe essa dificuldade, porque ele já sabe todos. Mas o aluno que está aprendendo está começando. Entendi. É uma alfabetização. Você não começa dando para o aluno uma tabuada ou uma divisão. Você começa lá da sequência numérica. Então, o artesão, o professor, vai ter que estar aprendendo isso. Ele tem que começar devagar para o aluno poder chegar no máximo também. Agora me conta uma coisa, você já lecionava à distância antes? Como que está sendo essa jornada no seu curso? Primeira vez, gente, nunca fiz isso na minha vida. Tive que me adaptar. Hoje não dou mais aula, mas os atendimentos psicopedagógicos tive que aprender a fazer porque não sabia. Na verdade, não conseguia usar o computador. Uso muito o WhatsApp para a gente estar fazendo as coisas. Aí eu mando as fotos, os pais imprimem e a gente consegue estar trabalhando. Porque eu trabalho de forma lúdica. Então não dá para jogar um dominó com a criança à distância, né? Demoraria muito tempo e não funciona, porque ele vai ter que procurar a peça que eu coloquei para ele colocar, e aí o jogo não rola. Então eu tive que criar coisas. Então fazemos o jogo da velha, fazemos stop. Então de uma forma gostosa que a criança vai estar desenvolvendo, mas tive que pesquisar.
porque o presencial eu tenho tudo na mão. Online eu não tinha absolutamente nada. Entendi. Agora, quais são os benefícios dos professores de artesanato ao fazerem esse curso que a gente vai... Pelo que a Beth me contou, vocês vão ter muitas vantagens. Primeiro, da didática, metodologia, planejamento, tudo isso que é a minha parte. Mas as outras matérias, por exemplo, de química, o que você pode usar que não vai te intoxicar, o que você vai usar que quando a pessoa que comprou não vai desbotar, não vai manchar o pano ou o tapete, seja lá o que for. Então, em todas as áreas. E mais uma vez, a atualização. Tem que estar se atualizando. Agora me conta uma coisa, só artesão pode fazer o curso ou todas as outras áreas? Ele é aberto? Acredito que podem para todos, né? Vai estar direcionado mais ao artesão. Nós vamos estar falando muito somente nesse ramo. Mas uma pessoa que precisa ocupar a cabeça, precisa estar aberto a aprender coisas novas, pode se interessar e depois começar a fazer o curso de artesanato. Entendi. Bom, eu e a Rose, quando a gente começa a conversar, a gente não para nunca mais, é desesperador. Coisa de comadre mesmo, mas a gente está chegando ao final. Você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes? Que vocês se atualizem, que façam cursos, porque a profissão de vocês é uma profissão muito bonita, que a gente vê desde sempre e nunca ninguém valorizou. Agora ela existe. Então, dê parâmetros para que isso cada vez seja mais formal, mais legalizado, trabalhado de uma forma séria, porque vocês merecem. E nós merecemos, nós que vamos comprar, merecemos de estar num lugar bom, com pessoas legais, com pessoas que fazem um trabalho bonito. Então, se atualizando nesse curso, em outros que vocês vão achar, que vão aparecer, sempre está à disposição de aprender. Isso é o mais importante. Ai, Rose, super obrigada por estar com a gente e poder oferecer essa oportunidade para nossos artesãos. Um beijo bem grande. Beijo para todos vocês. Para minha comadre, eu dou beijo todo dia. Beijo, tchau, gente. Faiga, como é bom essa conversa, como foi gostoso falar sobre um tema que interessa tanto a gente, educação. Aprendizagem contínua, a gente tem a certeza absoluta que a gente nada sabe, que a gente sempre precisa aprender, e assim a gente segue firme e forte aqui no PodCraft e com o EAD Craft. Vem com a gente, um beijo grande e até a semana que vem. Ai, que maravilhoso, meninas. Muito obrigada mesmo por tanto, né? Como vocês viram, a gente inteligente, bem informada, apaixonada pelo que faz, se sente atraída e só faz florescer a convivência com quem está na mesma sintonia, né? E foi isso que esse bate-papo da Beth com a Rose nos mostrou. Como as meninas falaram com excelência aí nesse papo, o conhecimento requer estratégia. E todos nós precisamos nos preparar para diferentes possibilidades, já que ninguém sabe o resultado. Afinal de contas, isso é o que o estrategista faz, né? Desenvolve a capacidade de pensar o futuro, até porque mesmo as estratégias, elas são mutáveis. Então, nós precisamos mesmo estarmos educados a pensar o futuro. Só assim a gente vai poder se preparar de verdade e garantir os melhores resultados para nós, para quem a gente ama, quiçá para o mundo, né? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo, fique em casa. Se puder, continua.